5 minutinhos a gente lembra que tem que gravar, então já está gravando. E, bom, 7h05, se você quiser começar, fique à vontade, pode, acho que você se apresenta, conta um pouquinho da tua história, que acho que é mais fácil do que eu te apresentar, tá bom? Tá, joia. Deixa eu só fechar minha sacada aqui antes. Tudo bem. Só isolamento acústico por conta das crianças, Também. porque tem que se adaptar. Tudo bem. Seja bem-vinda, pode. Obrigada. Boa noite para todo mundo, que bom ter vocês na aula. Agradecer o convite da Dani, é um prazer estar aqui. E é muito diferente quando a gente dá aula e quando a gente volta depois para dar uma aula depois de tantos anos, porque nesse meio tempo muita coisa acontece, né? Acho que principalmente o momento que a gente está vivendo é o momento que a gente tenta entender o que eu preciso fazer, para que lado eu vou, e aí a gente está tendo que inovar. A gente vai falar muito sobre inovação. Quando a gente falava em pediatria, em neuropediatria, quando falava em fisioterapia para trabalhar com reabilitação, a gente pensava naquela sala grande, somente com os tablados e às vezes uma bola, e isso vem mudando a cada ano, né? Para quem não me conhece, eu sou Juliana Vancini, sou formada em fisioterapia pela Unicesumar. O curso do Sesumar já é um pouquinho antigo, eu já tinha muita turma antes de mim, mas eu já tenho 12 anos de formado, passei pelas mãos de muitos professores que dão aula para vocês, e é um prazer estar retornando. Vou contar para vocês um pouquinho do porquê eu fui para a fisioterapia, para vocês entenderem. Juliana, por que você escolheu a área que você está? E onde é que você está, o que você fez nesse meio tempo? E eu espero que isso sirva de inspiração para vocês e que isso possa realmente levar vocês a repensarem naquela fisioterapia que vocês escolheram quando vocês entraram no curso. A fisioterapia é muito maior do que vocês imaginam, muito maior. E nesse tempo em que a gente teve que se afastar muito dos pacientes, e aí, o que é que a gente ia fazer? Como é que a gente atende fisioterapia à distância? E foi muito bom passar por esse tempo levou um crescimento que poucos estão adquirindo, mas que eu creio que todos terão que adquirir, porque a importância da gente entender que a fisioterapia vai além da clínica, mas vai para casa, mas vai na consciência do paciente e leva a envolver a família, tem sido muito importante. Então, meu nome é Juliana, eu trabalho com o método TheraSuite, e eu sou graduada pelo Sesumar, sou formada em Pilates. Quando saí da faculdade, era o auge da terapia manual e postural, fui fazer formação, e aí cheguei ao TheraSuite. Fiz todas as formações e descobri que a neuropediatria não se baseava somente em TheraSuite, em Bobat, e aí fui buscar tudo o que tinha de diferente. Bobat, treino locomotor, Bloomberg, integração sensorial. E aí, por um bom tempo, passei pelo Sesumar trabalhando dentro de uma salinha pequenininha com TheraSuite, até o dia que eu abri a minha clínica. Hoje eu sou proprietária da CentroSuite, da CentroSuite Integra, e depois eu vou apresentá-la um pouquinho para vocês. Mas a minha paixão veio por uma necessidade. Muitas pessoas têm o primeiro contato com a fisioterapia quando entra na faculdade, quando passa pelo primeiro estágio, ou quando algum fisioterapeuta, quando você quebrou um pé e teve que ir para a fisioterapia, quando você teve que fazer alguma reabilitação e necessitou desse serviço. Mas o meu contato foi desde quando eu nasci, porque a minha mãe disse que eu nasci e fui para a fisioterapia, e eu não tinha nada. Eu acho que dá para contar nos dedos os dias que eu fiz fisioterapia na minha vida. Mas tinham 2 criaturinhas, e essa é a minha clínica, a CentroSuite, e essas são as criaturinhas, Guilherme e Gustavo. Passaram já pela clínica escola do Sesumar. Hoje o Guilherme e Gustavo têm 34 e 36 anos. O Guilherme, o de boné vermelho, nasceu com síndrome de Down. E aí, há 36 anos atrás, o que havia sobre síndrome de Down? E o meu irmão foi o primeiro aluno de estimulação precoce de Maringá. E o que era estimulação precoce? É você dar estímulos a mais para a criança desde que ela nasceu e não esperar que as consequências viessem para que eu pudesse tratar.
Então, o Guilherme acabou pegando essa turma de estimulação precoce. E o Gustavo nasceu como uma criança neurotípica, sem nenhuma característica diferente, e aos 4 para 5 anos de idade teve uma reação da vacina da rubéola. Teve uma febre muito alta, foi para o hospital, e lá ele teve uma meningite, evoluiu para uma encefalite, e o Gustavo ficou com uma lesão cerebral. É considerado hoje uma paralisia cerebral, uma lesão de encefalopatia não progressiva, né? Mas que trouxe as consequências, principalmente para o cognitivo do Gustavo. Ele tem consequências, sim, no motor, porque ele cresceu muito, aí, ó, ele é o irmão do meio e é o mais alto, e sempre andou a cavalo, acabou ficando com uma hipertrofose muito grande, muito curvo, mas o maior comprometimento era cognitivo. E aí, enquanto as outras crianças iam evoluindo rápido na escola, no Kumon, no inglês, a minha mãe percebeu que os dois precisavam, sim, de um tratamento diferenciado. E aí que ela foi buscar as terapias necessárias. E nesse meio tempo, nasceu a Juliana, e quando eu nasci, eu não fui para aula de música, eu não fui para aula de inglês, porque eu ia acompanhar os meus irmãos nas terapias que eram necessárias. Essa é uma outra foto, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso espaço. Tá aí os dois, ó. Esses dois estão aí no meu casamento, e é uma honra poder hoje tê-los na minha clínica. Um dia eu fui para a clínica de outras pessoas para aprender o que tinha de melhor para os meus irmãos. E hoje eles vão para a minha clínica para poder ter esse atendimento. Então, vamos lá. TheraSuite. Há 12 anos atrás, quando eu fui fazer o método TheraSuite nos Estados Unidos, tinham 2 clínicas no Brasil. E hoje isso já se propagou muito. E hoje o Brasil tem diversas clínicas de TheraSuite. E a técnica tem conseguido mais espaço a cada dia, né? Nada mais é do que uma terapia intensiva com acessório diferente. O TheraSuite hoje perdão, acho que eu mesma inverti os slides aqui, vou mostrar para vocês. O TheraSuite se utiliza de uma roupa, que é nada mais do que uma órtese. Você coloca, ela tem um efeito, você tira, ela perde o efeito. Então, o TheraSuite vem para corrigir uma postura, para corrigir com elásticos a ação da gravidade, tanto para facilitar quanto para resistir um movimento. Então, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de manipular um paciente, de manusear um paciente, a roupa nos ajudou. Vou mostrar para vocês essa foto, uma menininha com uma hemiplegia, e ela consegue ficar em pé, ela tem uma alteração postural, tem uma rotação de ombro, tem uma flexão de punho, e se adapta ali para ficar em pé. E aí ela faz todos os exercícios normalmente, mas quando a gente coloca a roupa do TheraSuite nela, nós mudamos a postura dessa criança. Então, as consequências que ela vai ter realizando a atividade são muito menores. O gasto energético que essa criança vai ter realizando uma atividade é muito melhor. Eu quero que vocês reparem no ombro e na escápula direita dela, ó, aqui a linha que a gente tem aqui atrás. Vamos lá, ó. Então, ela tem essa rotação e, de repente, ela faz essa rotação interna que a gente acaba chamando de correção. Se eu tirar a roupa, Juliana, vai voltar tudo? Vai. Mas a minha intenção com o TheraSuite é o que eu faço enquanto eu estou com a roupa. O TheraSuite serve para crianças muito comprometidas? Serve. E aí é que eu tenho outros acessórios. Esse é um garoto na Índia. Essa palestra tem fotos até de quando eu comecei o TheraSuite, e lá já tinha o TheraSuite. E esse garoto tem uma tetraplegia muito grave por uma lesão por prematuridade e acabou ficando com uma lesão por hipóxia, né? E essa criança precisava de suporte para poder ficar em pé. Como é que eu faço uma descarga de peso, fico em pé e coloco essa criança para descarregar peso de um lado, descarregar peso do outro, se essa criança não consegue se sustentar em pé? Então, eu vou dar o auxílio que ela precisa. Eu não preciso dar todo o suporte, mas o máximo de suporte que eu puder dar para que ela realize o movimento que eu quero, a gente pode dar sim. Seja com elásticos, tem os spider aí, que a gente chama de aranha, que são esses braços de elásticos que se prendem na gaiola. Tem o próprio capacete do TheraSuite, que às vezes a criança não tem o controle cervical, e aí a gente consegue tracionar isso. E as salas de sensoras, que são mais comuns para a gente,
para manter a extensão, tanto do membro aí superior quanto do membro inferior desse garoto. E aí, Juliana, mas eu coloco a criança em pé, mas o que eu consigo trabalhar? Eu consigo trabalhar o equilíbrio da criança, a coordenação, e aí, como vocês estão vendo, tem diversas formas de eu trabalhar com a criança no Spider. A gente tem que lembrar do princípio que cada criança tem o seu plano de tratamento. Não é simplesmente colocar uma criança, pendurar e pular, e pular, e pular, porque pular faz descarga de peso. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei numa palestra. No meu primeiro contato com o TerraSuite nos Estados Unidos, eu peguei a filha da dona da clínica, inclusive ela vai estar em Maringá daqui uns meses dando o curso, e fui treinar para colocar o Spider. E aí eu falei, vamos pular bem alto. E a hora que ela bateu o pé no chão, ela fez uma entorse de tornozelo, e eu lesionei a primeira criança que eu coloquei dentro de uma gaiola. E era a filha da professora, a filha da chefe. Eu falei, meu Deus, isso pode ajudar, mas também pode prejudicar. Se eu fiz isso com uma criança neurotípica que corre, brinca, tem a força muscular normalizada, como é que eu não posso lesionar uma criança que às vezes não tem controle nenhum? Então, o Spider é algo que precisa ser entendido porque existe, por isso que vocês têm matéria, né, de biofísica hoje para entender o que é a suspensão, quanto eu suspendo, para que lado vai o elástico, é de frente para trás, é de trás para frente, é de baixo para cima, é de cima para baixo, como funcionam essas tensões, como a ação da gravidade age sobre o corpo. Então, é isso que a gente precisa unir para que a gente possa criar um plano individual para cada criança. E aí, no TerraSuite em si, né, no todo. Hoje eu consigo que a criança que fique em pé tenha noção do espaço. Uma criança que ficou sentada a vida toda é uma criança que não sabe, às vezes, dentro da estimulação visual, erguer a cabeça é fácil para ela, mas abaixar a cabeça é difícil para ela. E rodar, porque ela roda a cadeira de rodas, mas ela roda essa cabeça. Então, colocar uma pessoa em pé tem uma importância muito grande. A gente muda pressão arterial, a gente muda descarga de peso, a gente muda pressão sobre algumas articulações, e é isso que a gente precisa. A gente precisa entender qual o benefício específico para aquela criança, para aquele adolescente ou adulto, enfim. Vocês vão me ouvir falando bastante sobre criança, porque é o meu maior público hoje. A CentroSuite aí tem mais de 180 pacientes, e hoje pelo menos 170 são crianças menores de 12 anos aí. Então, a criança não entende o que é algo segurar ela, o que é suspendê-la. Sabe quando a gente coloca uma cinta compressiva, ou quando a gente coloca um colete para manter a extensão de coluna, e aí a gente fala, opa, calma aí, eu estou vendo músculos que eu nunca vi na minha vida. Você se coloca na academia em posicionamento para fazer exercícios e descobre, falou, opa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo. E no outro dia ele está doendo, e a intenção é essa, criar formas de mostrar para uma criança que às vezes não sai de uma cadeira de rodas, com um apoio de cabeça, com a boca sempre aberta, o que é que ela precisa fazer para se adaptar. Eu tenho uma menina que é muito esperta, a Aninha, e ela estava tendo problema de deglutição. A gente diz, mas ela engole, né, a saliva da melhor forma, e nós chamamos uma fono para avaliar. Falei, olha, vocês ensinaram tanto ela o controle da cervical, que agora ela, ao invés de deglutir, ela joga a cabeça para cima e espera a saliva chegar lá na garganta e só faz o trabalho menor. Então, o meu trabalho, querendo ou não, atrapalhou a fono. Eu achando que era o máximo ela ter o controle da cervical, e eu estava atrapalhando. Por quê? Porque eu preciso colocar essa criança em pé para ela entender o que ela é deglutir sem levar a cabeça para cima. Porque ela estava com a cabeça totalmente para baixo, né? E aí a mãe ficava aspirando o tempo todo e de repente ela começa a deglutir, mas começa a deglutir só com a cabeça para cima. Então eu preciso segurar essa cabeça da criança para ela aprender coisas que ela já sabia em posicionamentos diferentes. E aí a gente tem outras coisas. Juliana, a minha ideia hoje para vocês é mostrar até onde a neuropediatria poderia ir, né? Onde a neurologia pode ir. E aí, uma coisa para mim que era o máximo, e eu colocava nas palestras e eu deixei, era o Lightgate, porque era um suspensor, algo que suspende a criança, o adolescente, o adulto,
enfim, e aí eu consigo diminuir o peso dele para colocá-lo para fazer uma marcha na esteira, mostrar para ele o que é ritmo, o que é distância de passo, o que é uma flexão de joelho, o que é a ação da gravidade. E aí foi que a gente foi atrás e tinham máquinas incríveis. E hoje no Brasil a gente já encontra suspensores. Hoje eu consigo mensurar, eu tenho um desse na clínica, o BioHobby, eu consigo mensurar que tanto de peso eu estou dando para a pessoa fazer aquele exercício. Então, essa pessoa pesa 70 quilos e eu suspendi apenas 10 quilos dessa pessoa. Agora eu já suspendi 8 quilos, 5 quilos, e eu consigo diminuir gradualmente isso. Então, às vezes até a gente quer colocar um paciente na esteira, mas a gente tem medo, porque o peso do corpo desse paciente pode prejudicar, né? Tanto na ortopedia quanto na neuro, ou às vezes a pessoa nem vai conseguir se sustentar. Eu tenho crianças que andavam ali 30 segundos sem nenhuma suspensão, só segurando, e aí fazia aquela força. E aí, como eu adquiro condicionamento cardiorrespiratório com essa criança? Como que eu coloco ela para correr? E aí eu tinha que facilitar para ela e suspender a criança para que ela pudesse andar ali 3, 4, 5 minutos a mais do que ela já andava, porque ela não precisa sustentar o peso do corpo completamente, é muito mais fácil. Nós chegamos a fazer esse teste na clínica com os próprios terapeutas, colocar os terapeutas na clínica para correr e colocar eles para correr com a suspensão, porque o peso que você carrega no corpo é muito menor. E aí a gente consegue aumentar um pouquinho a distância, o ritmo, a velocidade, e que ele tenha outros ganhos antes da gente colocar ele com o peso corporal total. E tudo vem de onde, Juliana? Calma aí, como a gente ensina tudo? Eu tenho crianças ali que têm 80% de lesão cerebral. O que eu faço com essa criança? Crianças que não enxergam, crianças que não ouvem, crianças que não têm resposta alguma. E aí chegavam para mim e eu falava, o que eu vou fazer? Eu me lembro ainda no Sesumar, eu recebi um caso de uma mãe de Campo Mourão, e o filho havia caído na piscina com 2 anos de idade. Na ocasião, ele estava com 7 anos, e ela falou, ele teve uma lesão muito extensa e a gente não sabe o que fazer. E eu olhei para ela e falei, eu também não. Eu sei pendurar a criança para pedir para ela alcançar uma bola, para eu fazer um exercício e ela reagir em relação ao equilíbrio, mas o que fazer? Eu falei, eu sei o que fazer, mas eu sei o que fazer de tudo aquilo que tem na sua cidade, de que os físios já estão fazendo com ele. E aí eu fui estudar. E aí eu descobri, sim, que a gente poderia mudar o cérebro daquela criança. E talvez as vias que tinham sido lesionadas, eu talvez não recuperaria, mas que eu conseguiria criar outras estruturas neuronais para que fizessem funções para que aquela criança tivesse evolução. E aí, quando eu pensei isso, eu falei, legal, mas como? E aí é que a gente usou o TeraSuite no princípio, deixa eu achar aqui, de aprendizado em memória. Então, Juliana, por que vocês fazem intensivo? Porque a gente entende que quanto a maior repetição, melhor eu ensino o cérebro daquilo que ele tem que aprender. Então, hoje eu escrevo o meu nome com a mão esquerda. E aí é um desastre. Amanhã eu escrevo de novo, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Passa um mês e todos os dias eu escrevo. Qual é o resultado? A mão melhora? Melhora, mas o cérebro também ordena. Esses dias eu estava ouvindo de um administrador de empresa o porquê que ele delega coisas, o porquê que ele tem pessoas para fazer coisas que ele mesmo pode fazer. E aí a gente entendeu, porque existe alguém que precisa delegar. Então, eu sei que se eu precisar amarrar o meu tênis hoje, a minha mão amarra o meu tênis, mas ela não amarra sem o meu cérebro. Porque o meu cérebro precisa criar um planejamento motor para que eu faça aquela função, para que eu amarre o meu tênis, para que eu tenha que curvar a minha coluna, para que eu tenha que ativar músculos e tensores, para que eu também não caia de frente. Então, eu vou amarrar o meu tênis
opa, alguém precisa estar me segurando para trás. Eu preciso manter o meu pé firme, eu preciso manter a flexão de joelho. E aí, às vezes, eu vou precisar levantar o joelho para que eu não abaixe até o meu pé. E o nosso cérebro se adapta às reações que a gente tem. E aí, para isso, a gente tem estruturas musculares que recebem essa informação de adaptação, né? E aí é que eu fui achar um artigo que é exatamente aplicado com animais, né? Com os ratinhos. E um deles era colocado na gaiola, que vocês vão ver, não sei se vocês estão vendo à direita ou à esquerda aí, a gaiola que vocês vão ver que estão fechadinha e que tem uma rodinha dentro. Então, o que eles fizeram? Eles lesionaram um ligamento de um ratinho que tinha um parcial, né, não completo, mas que tinha... lesionaram e colocaram dentro da gaiola. E aí esse ratinho tinha que fazer exercícios de fortalecimento para se recuperar. Eles conciliaram com o ultrassom, e aí a gente entende que foram o mesmo para os dois estudos, mas ele podia fazer exercício a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. E o outro grupo de estudo tinha um horário certo para fazer o exercício e atividade física no sentido de intensidade e no sentido de velocidade. Então, ele não teve o exercício solto para ele. E é claro que eles reproduziram isso depois, lesionando até a estrutura nervosa, para que a gente pudesse ter o cérebro aprendendo e entendendo aquilo que ele precisava fazer de exercício. Tanto quanto lesionaram a estrutura nervosa quanto a ligamentar, nos dois resultados, o grupo de ratinhos que tinha a forma de recuperação intencional, programada, planejada, teve muito mais resultados. É legal no estudo, eu vou deixar depois disponível para vocês, vou passar para a Dani, ela passa para vocês. O que teve a estrutura nervosa lesionada, ele começou a puxar a perninha, ele arrastava a perninha nas primeiras semanas, e ali na terceira semana, o grupo que estava em tratamento intensivo controlado, ele começou a puxar a perninha, pois o cérebro entendeu que aquela perninha não precisava ficar arrastando. E aí ele controlou as estruturas corporais para que ele pudesse levantar aquela perninha. E aí é que a gente entendeu que a gente precisava, sim, repetir movimento com aquela criança. Que buscar a bolinha com a criança em uma vez de 15, 2 vezes de 15, talvez não fosse o suficiente. Mas se a gente repetisse aquilo 100, 200 vezes com uma criança, seria muito mais fácil. Juliana, mas imagina o cansaço dessa criança repetir isso 200 vezes. Mas é aí que a gente usava a roupa para dar uma melhor postura, o spider para suspender essa criança, para tentar diminuir o gasto energético dela, para que ela pudesse gastar calorias e energia em outras atividades. E aí a gente percebeu que a gente tinha um resultado muito mais intenso. Juliana, eu ouvi falar de TheraSuite, mas eu também ouvi falar de PediaSuite, de TheraTog, de NeuroSuite. O que é isso? De onde vem? Por que tanto nome? Então, o NeuroSuite e o PediaSuite, vamos ali, são apenas variações. Hoje, tudo que a gente faz, né? Existem novas ideias, pessoas vão aprimorando, vão criando sua forma de fazer essa necessidade. Alguém criou um dia a pasta de dente, e alguém criou Sensodyne, alguém criou Colgate, uma tem um iluminador, o outro não tem, uma deixa os dentes mais fortes, o outro protege contra as bactérias. E eu digo que ter o TheraSuite, o NeuroSuite, o PediaSuite é exatamente igual pasta de dente. Não me interessa se você escova o dente com bicarbonato de sódio, que você pagou lá R$2 num pacotinho, ou se você escova com um Sensodyne Pro, que você pagou R$30 numa pasta de dente. Porque se eu escovar com bicarbonato de sódio todos os dias, 3 vezes ao dia, após as refeições, conciliar ela com o fio dental, eu vou ter um resultado ótimo. Eu vou manter os meus dentes muito bem. E se eu aplicar o Sensodyne, que é uma pasta incrível, que tem tecnologia e tudo, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, na hora de dormir. Ou todos os dias, somente na hora de dormir.
qual das duas vai ter o melhor resultado? Qual dos dois produtos é melhor? É o bicarbonato de sódio ou é a Sensodine? E então a gente quer sim um bom produto, a gente quer, mas de nada adianta se ele não for utilizado. Hoje a clínica trabalha com a integração sensorial e a gente fala que é uma coisa muito importante, que vem crescendo demais. Juliana, existe uma briga ainda com a terapia ocupacional sobre a integração sensorial? Existe. Eu fiz um curso de integração sensorial há 7 anos atrás, em Campinas, é um dos locais no Brasil onde tem a formação internacional de integração sensorial, e de 4 módulos, o fisioterapeuta só poderia fazer 2 módulos, e os outros 2 módulos somente para terapeuta ocupacional. Mas por quê? Porque a classe da fisioterapia ainda não se uniu para mostrar o quanto a gente precisa dessa intervenção e o quanto a gente tem capacidade teórica para executar a integração sensorial. Qualquer lugar do mundo hoje, eu consigo realizar os outros 2 módulos de terapia de integração sensorial. O único país no mundo que não aceita é o Brasil. Mas por quê? Porque a terapia ocupacional se uniu para mostrar tudo aquilo que eles podiam fazer de efetivo com a integração sensorial. E é o que a gente precisa, sim, ainda com a fisioterapia. A gente não precisa tirar isso de ninguém, de nenhuma profissão, como a da terapia ocupacional, mas a gente pode, sim, agregar isso. Então, hoje ainda é autorizado a gente realizar terapia sensório-motora, né? Mas o importante não é o equipamento. Hoje eu tenho salas assim que as pessoas olham e falam assim, uau, essa aí ainda é uma foto antiga da primeira salinha, da primeira clínica que eu tinha, e as pessoas falam, meu Deus, que legal, meu filho ficaria encantado a colocar meu filho para balançar. E aí? E o sistema vestibular? O que a gente acontece com essa criança quando eu coloco ela num balanço? Mas eu coloco ela num balanço, mas será que se eu girar ela é melhor? Será que se eu fizer um balanço linear, horizontal, vertical, para onde eu levo essa criança em cima de um balanço? E isso é muito importante, a gente aprender a avaliar como essa criança reage, né, dentro da integração sensorial e o que ela precisa. E então nada mais é do que a integração de todos os sentidos, porque eu balanço, legal, mas eu balanço e eu tenho que me adaptar, porque quando eu converso no balanço, eu também me adapto. A minha visão também. Opa, eu vejo tudo balançando quando eu estou no balanço? E se vem um cheiro muito ruim, como é que eu reajo nesse balanço? Então, nada mais é a integração sensorial do que a gente unir tudo isso. Do que a gente... eu sempre brinco com uma apresentação do meu filho, que ensaiou no palco, foi lindo, legal, tá super bem para ensaiar, para fazer a apresentação da escola. E aí, de repente, ele chega num palco, começa aquele barulheiro de 500 pessoas dentro daquele teatro, aí ele ouvindo aquele barulho, as luzes apontando para ele, ele não sabe lidar e ele paralisa. O que é isso? Nada mais é do que déficit de integração sensorial. Isso é trabalhado. Se tivessem levado o meu filho e antecipado para ele, vão ter muitas pessoas aqui, vai ter muito barulho, as luzes vão se acender, ela vai nos seus olhos, porque ele aprendeu toda a dança, toda a apresentação que ele tinha que fazer, mas ele aprendeu de forma diferente. É muito fácil mostrar isso para vocês com um exemplo. Pego uma barra de madeira e eu coloco ela no chão e eu falo que você tem que andar 5 metros. Aí você fala, isso é fácil. Mas aí eu levo essa barra para como a ginástica olímpica, a 1,5 metro de distância, você tem que andar com um pé na frente do outro. E aí alguns vão dizer, opa, eu não consigo. Outros vão dizer, para mim é fácil, é super tranquilo. Mas aí eu levo você para um prédio de 30 andares e coloco você na beirinha do prédio, com a mesma distância da barra, e digo, você tem que andar de um lado para o outro. O que mudou na barra? Nada. O que mudou no tamanho? Nada. Mas tudo aquilo que influencia ao redor é que vai levar você, o seu corpo a reagir de alguma forma. Aquilo vai gerar um sentimento, vai gerar medo, os meus músculos vão se contrair, o meu coração vai disparar, e aquilo que você está olhando influencia sim no movimento que você vai fazer. Então, a gente tem que se preocupar sim com o ambiente da fisioterapia. Calma aí,
Será que eu estou fazendo isso e eu estou gerando segurança para o meu paciente? E a integração social ajuda muito nisso. Às vezes não é incapacidade muscular de fazer, mas de reagir àquilo que ele tem que fazer. Vamos lá. E aí existe o Teratog. E aí, como o nome fica próximo do TeraSuite, muita gente me pergunta. E Teratog nada mais é do que uma roupa de compressão e elástica que a gente consegue direcionar. Mas por que a diferença do TeraSuite e do Teratog? O Teratog pode levar para casa. São fabricantes diferentes, são pessoas que estudaram produtos totalmente diferentes, mas que realmente pode ser usado em casa o dia todo. Então, eu pego uma criança com síndrome de Down, que faz a fisioterapia, ganha um pouquinho de tônus, fecha os bracinhos, mantém a boquinha mais fechada, mantém a perninha um pouquinho mais unida. E aí, né? O que eu faço com essa criança quando ela termina a fisioterapia? Coloca a roupa e manda para casa para que ela possa, ou para a escola, para que ela possa manter também aquilo que ela ganhou, que os estímulos continuem. Não é indicado para todo mundo, é uma roupa cara também, mas que também tem à disposição. O Brasil já tem várias versões de Teratog, muito boas até, de neoprene, e aí vocês vão se deparar com isso, porque não são coisas que estão tão distantes da gente. O Brasil já tem recebido muito materiais de fora hoje, proporcionando a neuroreabilitação. E aí, ó, às vezes até com o pé, uma criança que tem um pé equino, e aí precisa fazer uma dorsiflexão, com uma simples faixa, às vezes a gente consegue dar o estímulo. A criança consegue resistir, mas é como um taping, às vezes ele vai ter aquela informação para que ela possa repetir aquele movimento mais vezes. Essa foto, quando vocês olham, às vezes até a gente não vê diferença. Mas se vocês olharem o calcanhar da Duda, que é essa criança que está na foto, vocês vão ver que ela relaxa muito mais a musculatura e consegue aproximar o calcanhar do chão. Então, tem uma das fotos que ela está sem a roupa do Teratog, em que ela está na pontinha do pé, se matando para estar em pé. E na outra foto, ela está com o calcanhar muito mais próximo do chão. Essa é a Clarinha. Muitas pessoas conheceram ela no Sesumar. Muitos alunos viam eu passando de um lado ao outro com ela. A Clarinha nasceu sem nenhum diagnóstico, ainda não tem um diagnóstico exatamente fechado, mas o que ocorre é que a gente precisa ter intervenção de todas as formas. Eu coloquei fotos em diversas fases da Clarinha. Não é fácil para uma criança ter que prender uma roupa dessa, colocar 2 bengalas e ela ter que andar uma distância. Quantas pessoas ouviram a Clara chorando muito naquele corredorzinho? Mas hoje a Clara, mesmo com toda a limitação, ela já anda sem bengala, sem auxílio, sozinha, independente. E foi uma prova para a gente de que o TeraSuite, com a terapia intensiva, tem um resultado incrível. E não foi somente colocar na gaiola. Foi colocar na gaiola, foi para fazer atividades de TO, foi para trabalhar marcha, foi para fazer descarga de peso numa cama elástica, independente daquilo que ela fizesse, tudo era muito intencional para o plano de tratamento que a gente tinha para ela. Juliana, mas vocês trabalham com treino de marcha, mas toda criança vai andar? Não, nem todo mundo vai andar, mas a gente pode adaptar. Hoje, esses andadores já são possíveis. Hoje, no Brasil, tem marcas de andadores como esse, em que a gente sustenta a criança. E aí, a criança pode trabalhar em casa, pode ir para a escola, com andadores que a gente, saindo daquele andador anterior. Não que esse seja melhor, mas que para cada criança, hoje, a gente tem um tipo de andador específico. E aí eu vou falar um pouquinho de plano de tratamento para vocês. Eu entendi um pouquinho de plano de tratamento quando eu me deparei com esses 4 na clínica. Quadrigêmeos. Chega uma mãe com quadrigêmeos prematuros, e aí eu falo, legal, a gente põe cada terapeuta para tratar um e a gente trata. E passar na sala de cada terapeuta e ver eles tratando a mesma criança, no sentido de que eram irmãos, nasceram ali praticamente da mesma forma, na mesma semana. Então, um não nasceu de 20, um de 30, um de 40, todos nasceram juntos. E ver o terapeuta criando um plano de tratamento e olhando aquela criança sem olhar os irmãos, me fez pensar que cada um é cada um. Esse aí é um dos 2 casos no Brasil, e nos Estados Unidos só tem um caso,
em que a mãe teve quadrigêmeos, mas que 2 são univitelinos e 2 são univitelinos. Então, na verdade, tenho 2 branquinhos, os de amarelinhos, 2 mais moreninhos, e os 2 se multiplicaram. Aquilo que acontece em poucas famílias, de um embrião se multiplicar, delas 2 se multiplicaram, e aí ela tem o quadrigêmeos, porque ela fez uma inseminação, mas só tinham 2 embriões, e aí se transformaram em 4. Ela disse que ela já colocou 2 com medo de às vezes, coloca 3 ou 4 aí e acaba tendo quadrigêmeos, e ela colocou 2 e os 2 se multiplicaram. Então, foi um caso muito legal, porque quando vem para a clínica, a gente precisa ter um estilo de tratamento para cada um. A mãe ficava desesperada, porque a gente mandava exercícios para casa, e o exercício era diferente para cada criança, não era igual. Então, assim, não adianta eu colocar numa gaiola, não adianta eu colocar num andador, se eu não souber avaliar aquela criança. O que ela tem, qual o histórico daquela criança, como ela vem evoluindo, sabe? Vou mostrar para vocês. E aí a gente, Ju, na CentroSuite hoje... Ju, pode falar. Tem um aluno perguntando a respeito de utilização de kinesiotape. Eu sei que você legal. já utilizou uma época, mas pode falar a respeito, o que você acha da utilização da kinésio. Legal. A kinésio é muito, muito curiosa para mim, porque eu fui conhecendo ela por áreas, né? E aí, até que um dia eu me deparei de ver uma foto do meu irmão, que tem síndrome de Down, com uma fita, com um durex, com 2 anos de idade, daqui a aqui. E eu falei, mãe, por que o Guilherme está com essa fita? Ela falou assim, porque quando eu colocava, ele ficava com a boquinha mais fechada. Eu falei, mãe, por que a senhora não inventou o kinésio? A gente tinha ganho dinheiro, né? E aí, já estava com a vida ganha. E eu achei muito legal, porque depois eu fui pesquisar e realmente existe a ação do kinésio na neurologia. Então, hoje eles aplicam em prematuros, hoje eles aplicam em posturas, em hemiplegia. Hoje a gente tem cursos específicos para neurologia. É aquela questão da gente não só ensinar a musculatura, mas a gente ensinar o cérebro. Lembrando que o kinésio não é uma forma de resistência. Então, se a criança fica assim, eu ponho um kinésio, puxo ao máximo e mantenho ela aqui. Não. O kinésio é uma forma de estímulo. Então, ele consegue vencer o kinésio. Não adianta. Gente, quantos alunos a gente teve que colocava o kinésio e ele falava assim, olha, professora, como a mãozinha dele ficou linda, estava pronto para a criança dar tchau, mas se a criança tivesse que comer, era difícil, porque ela não conseguia pegar. Não, existe tensão. O kinésio é uma coisa muito séria, precisa muito de orientação, porque a pele da criança é muito sensível, o músculo da criança é bem menor, e a gente precisa pegar musculaturas específicas. A diferença da aplicação do adulto é porque é tudo mini, é tudo pequenininho. Mas nós colocamos em crianças hipotônicas, principalmente. Nas crianças hipertônicas, eu confesso que a gente coloca, mas que o resultado é um pouco mais lento, porque vencer a hipertonia é um pouco mais difícil. Mas nas crianças hipotônicas, como a síndrome de Down ou algumas outras síndromes que levam a isso, nos auxilia bastante mesmo. Pode me interromperem, viu? Sem problema algum, se tiverem outras dúvidas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que eu queria contar. Eu saí do Sesumar e da clínica do Sesumar, e eu abri a clínica, e no Sesumar eu tinha um paciente um mês para fazer um intensivo, outro no outro mês, 2 naquele mês, 3 no máximo. E quando me veio um volume muito grande de crianças, começaram a aparecer coisas que eu nunca tinha visto. E eu tive que procurar com colegas que já tinham experiência. E aí veio o caso do autismo. Então, eu tenho uma criança com síndrome de Down que tem autismo. Então, eu tratava a síndrome de Down, as consequências que a síndrome de Down trazia. Veio uma criança com paralisia cerebral, mas que tem a consequência motora da paralisia cerebral e que o autismo seja secundário. E aí começou a ficar muito difícil, porque eu me lembro até do Otávio, um garoto que chegou e ele não parava na sala. E foi aí que o meu marido entrou na jogada. Meu marido é formado em psicologia há 10 anos, mas era concursado da Copel, era gerente na Copel, e aí ele terminava o atendimento dele, ele ia para a clínica e ele falava, com intervenção, porque ele nunca deixou de estudar psicologia,
com a intervenção da psicologia, ele levava a criança a fazer o exercício. E eu falava, como é que você faz isso? Ele falou, você tem que trabalhar reforço da criança, você tem que saber como falar para a criança. E aí eu comecei a trabalhar com autistas. E aí o autista vinha e a mãe dizia para mim, ele não sabe subir escada. E eu falava, legal, então eu falava, sobe escada para tia ver, levanta a perna. E aí a criança já perdia o foco e ia para outra coisa e não levantava a perna. E aí eu ficava pensando, será que ela não tem força muscular? Ou será que eu não sei dar o comando? Ou o que aconteceu antes de eu pedir para essa criança subir a escada? E aí que meu marido veio para a clínica de forma definitiva e a gente começou a unir o comportamental com o motor. Então, se alguém perguntar para vocês hoje, a fisioterapia trabalha com autismo? Não trabalha, ela precisa trabalhar urgente. Nós estamos carentes de pessoas que trabalham com autistas, porque de nada adianta ele ter o comportamental e não ter o físico para executar aquilo, ou dele ter o físico e não ter o comportamental. Então, a gente precisa, sim, unir os dois. Eu dizia para a criança, pega a bola vermelha, e mal sabia eu que ela nem sabia o que era vermelho. Eu vi uma criança andando, 6 anos, falando, brincando, eu achava que ela sabia o que era vermelho. E quando eu fui para a psicologia, ela falou, não, a gente está estudando somente o azul e o amarelo com ela. E aí eu falava, pega a bola azul. E eu falava, opa, ela sabe o que é escada. Ela subiu e pegou a bola azul. E aí eu comecei a perceber que eles não tinham força muscular. E aí é que a gente foi agindo, que eles andavam na ponta dos pés. E por que eles andavam na ponta dos pés? Era um déficit sensório-motor, um déficit de processamento sensorial. Eles adaptavam algumas posturas para se autorregular e fazer o exercício que precisavam. Então, eu tenho criança que ficava assim, então só subia a escada e balançava as mãozinhas. Criança que ficava assim, criança que ia na ponta do pé, criança que mordia a língua. Então, a gente tinha diversas estereotipias, que é como a gente chama, e que a gente precisava dar conta disso na fisioterapia. E é aí que a gente abriu o Central Suite Integra. Hoje a Central Suite Integra inaugurou ontem, por conta de toda a pandemia, e é uma sede da Central Suite dentro do Instituto Maringaense de Autismo. Então, Maringá hoje recebe o maior instituto em relação a tamanho, a espaço físico do Brasil. Hoje a gente até teve uma live com o Dr. Carlos Gadia, que é um neuropediatra que há 19 anos é diretor de um hospital, o Hospital Dan Marino Center, que leva o nome de um jogador de futebol americano que tinha um filho com autismo e doou o prêmio do Super Bowl, do maior campeonato que tinha de futebol americano, para criar o hospital. E faz 19 anos que o Dr. Carlos Gadia é referência nos Estados Unidos e comanda esse hospital. E aí, eu tentei colocar esse vídeo para vocês. Deixa eu até ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir ele para vocês. Acho que eu vou abrir o e-mail. Deixa eu abrir o e-mail aqui, acho que eu consigo. Então, levar o... Agora vocês estão vendo tudo no e-mail. Acho que está aqui, ó. Não, esse é do Instituto. Eu mandei algumas fotos para o e-mail não é também. Naquele vídeo, deixa eu já explicando para vocês. Aqui, ó. Anda, agacha, sobe. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse vídeo, o vídeo da Laura? Aqui não está compartilhando. Não está compartilhando, tá? A tua tela só. Tá. Deixa eu colocar para compartilhar aqui, então. Acho que ele não compartilha. Aqui. Compartilhar. Aqui. Estão vendo o vídeo? Tá vendo, Dani? Ainda não. Já entrou. A Kathleen. O vídeo. A Kathleen é aluna do Cesumar, está até hoje com a gente e supervisiona isso. Mas eu não consigo abrir. Não tem problema. É um vídeo de uma garota autista em que ela tinha que andar, agachar, buscar a argola e relacionar a argola com a mesma cor. E isso é dupla função. Porque não adianta eu ensinar a cor num local... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que agora eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui.
Dá para ver, Dani? Agora tá dando o vídeo. Uhum. Então, ela tem que agachar, ela tem que levantar. E a Laura veio para a clínica há 6 meses antes desse vídeo e ela não subia no sofá. Ela não tinha força muscular para subir no sofá. Então, a gente consegue trabalhar pareamento de cor, a gente consegue trabalhar coordenação motora, a gente trabalha condicionamento cardiorrespiratório, porque é uma criança que praticamente não andava, e aí fica aí 15, 20 minutos na esteira todos os dias. Atenção, foco, porque ela não é fácil andar numa esteira. Eu já pedi para a Kathleen filmar, nós temos esse vídeo, logo depois a Kathleen falou, Juliana, eu treinei ela fazendo isso de costas, andando de costas. Tenho certeza que 10% daqui, da galera que está assistindo, faria, porque andar de costas é uma coisa que não é para todo mundo, né? Ah, seu filho anda? Anda, ah, que legal, mas ele anda de costas, ele anda de lado, e isso atrapalha muito, porque quando tem uma necessidade com a criança, ela tem que se adaptar. Vamos voltar lá para... E aí, então, foi que a gente criou a CentroSuite Integra, no sentido de poder auxiliar, né? E todos esses... vamos achar aqui, cadê a nossa... deixa eu fechar aqui, ver se eu consigo abrir, porque eu acho que eu mesma fechei. Se voltar a apresentação, você me diz aí, que eu tô... Voltou a apresentação para vocês ou não, Dani? Ainda não. Não. Né? Então, vamos lá, deixa eu escolher aqui. Acho que vai voltar agora. Voltou. Ah, tá com uma outra tela por cima, tá? A apresentação. Aí, agora sim. Então, trabalhar com o autista não é trabalhar o comportamento dele, mas é se utilizar dos benefícios do comportamento para que ele pudesse, sim, ter os benefícios na fisioterapia. Esse é um pouquinho de fotos lá da clínica. Mas aí eu falo de tecnologia para vocês. E aí, que legal, vocês saem da aula de hoje e falam, que legal, eu tenho fulano que eu posso tratar, eu vou um dia me deparar com ciclano. Mas e quando a gente entra numa pandemia? O que é que a gente faz? Sem uma gaiola, sem um elástico, sem o terapeuta estar perto da criança. E o que é atendimento remoto? Como é que a gente faz? Eu estava um pouquinho acostumada com atendimento remoto, porque eu tenho supervisão de algumas referências que eu tenho. Eu pedi para alguns professores, eu filmo o atendimento da criança e eu peço supervisão. Então, eu sou um pouquinho acostumada das pessoas mostrarem o que tem que fazer na fisioterapia à distância para eu reproduzir com a criança. Mas para fazer isso com a mãe é um pouquinho complicado. Eu tenho 2 pacientes que eu dou supervisão de Foz do Iguaçu, eles vêm para avaliação constante e a gente dá supervisão para físio de lá. Mas então, para mãe, a gente não conseguia. E aí a gente teve que entrar. O Heitor do lado esquerdo, o que está de cinza, tem uma patologia genética, mas está dentro do espectro autista. E aí a gente tinha que dizer para a mãe, você vai ter que trabalhar coordenação motora fina, nós vamos ter que mandar a tesoura para sua casa e você vai cortar massinha com ele. E aí coloca-se o irmão junto para fazer atividade. Olha lá, ó, a mãe mandando foto para a gente da criança com a tala extensora fazendo descarga de peso. Aqui é um outro vídeo da Laura que eu consigo fazer para vocês. Então, hoje a gente uniu equipamentos simples, porque eu não tenho como mandar a gaiola para casa, mas equipamentos simples e mandamos para todas as mães que se dispuseram a fazer as terapias. Olha a dificuldade para elas, às vezes, de fazer isso. Mas o que é legal é que a gente não dependeu da tecnologia. A gente dependeu de entender o paciente, conhecer o paciente e saber direcionar para a mãe. E saber direcionar para a mãe o que era necessário, né? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Aqui.
Deixa eu tentar abrir na área de trabalho. Acho que eu não vou... Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui e mostrar para vocês um pouquinho do Instituto. Tá na tela a apresentação do Instituto? Tá sim. Tá? Tá. Muito bem. Então, o Instituto vem com a atividade da CentroSuite hoje, e saindo até um pouco da fisioterapia, mas de poder ter profissionais que nos auxiliam isso dentro. Então, desde musicoterapia, hoje tem um salão de cabeleireiro, porque eu preparo a criança, regulo ela, dou toda a capacidade para ela ficar sentada há muito tempo, mas ela vai para um cabeleireiro e ela ouve o som da maquininha e ela se assusta e ela desregula completamente. Então, hoje a gente tem maquininhas que é só o som, que não corta, para dar na mão, para a criança pegar, e hoje a gente tem máquinas que não tem o som. Então, dentista, cabeleireiro, jardim sensorial, mostrar para a criança quais são os lugares onde ela pode pisar. Quem ensina isso para a criança? O fisioterapeuta também ensina, porque ele sabe andar. Legal, eu ensinei a criança a andar, eu dei força, dei capacidade, alongamento, mas e quando ela tem que pisar na areia? Como é que eu trabalho isso? E aí a gente tem o jardim sensorial, sim, para que a gente trabalhe isso. Deixa eu mostrar para vocês. Eu achei que tivesse mais fotos aqui, mas eu tenho na foto da apresentação da clínica. Acho que talvez não fechei. Que é aquela foto que eu mostrei para vocês. Que crianças que andam também precisam de fisioterapia. Crianças que andam também precisam de direcionamento. Ó, esse é o nosso ginásio. Então, escada, rampa, escada mole, escada dura, escada instável, cama elástica, tapetes, blocos de carregamento, blocos de salto, trampolim, tudo que a gente podia para unir a atividade física com crianças que fossem neurotípicas. Então, hoje eu tenho criança com paralisia cerebral que anda normalmente, mas que tem uma dificuldade para andar por alguma sequela que teve. Ela ficou ainda com comprometimento de fraqueza do lado direito. Então, a gente precisa fortalecer mesmo andando. Então, hoje a gente usa, sim, de toda a tecnologia. Hoje a gente anda, assim, usa, assim, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente pode, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar preparado para aquilo que vai vir, como uma pandemia. A inovação tem, a tecnologia tem, mas de nada vale se a gente não puder usar. Os aviões estão aí como uma das maiores tecnologias do mundo e a gente não está podendo ir para lugar nenhum. É assim como a fisioterapia. O TeraFit existe sim a tecnologia, mas nós temos até que usar a tecnologia para preparar. Eu tenho crianças que estão muito bem no período de pandemia porque estavam muito fortes antes de entrar nessa pandemia, porque estavam preparadas até fisicamente. Eu tenho certeza que quem estava aí na academia veio para a pandemia e sentiu muito menos do que quem não estava na academia, porque o corpo estava preparado para isso. Deixo o meu e-mail para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, entre no Instagram da clínica. É só nos procurar. A Dani tem meu contato, tem autorização. Os de Maringá, que quiserem ir para a clínica, que quiserem visitar, quiserem acompanhar, a CentroSuite está aberta para isso. E eu tenho uma frase que eu deixo, vamos ver se ela está aqui. Cadê minha frasezinha? Vamos lá, não tem problema. Mas eu digo para vocês que... Onde eu mostro eu mesmo, Dani? Onde eu paro de compartilhar? Acho que agora eu... Vamos ver. Aí, voltou. Voltou? Estão me vendo? Voltou você. Então, vamos lá. A maior deficiência não é aquela que prende a gente por fora, mas sim por dentro. Porque até os incapacitados de voar sabem amar. Essa é a frase. Então, não deixe que nada prenda vocês para aquilo que vocês querem. Se o sonho de vocês é trabalhar com isso, se o sonho de vocês é trabalhar com autistas, a Kathleen um dia me disse,
mas existe pouca atuação no autismo. E eu falei para ela, existe pouca, realmente a gente não tem uma grande atuação. E a Kathleen veio para a minha clínica e passou aí 3 anos estudando autismo todos os dias. E hoje, quando perguntam para ela, eu ainda brinco com ela, tem uma pouca atuação, né? Ela diz, não, tem uma grande atuação em patologias diferentes, em crianças diferentes, preparar essas crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down para a vida adulta, como é que eles vão reagir depois. Hoje a gente está trazendo o curso de Pilates adaptado, né, a formação do Pilates adaptado, porque muitos chegam na adolescência e estão cansados da fisioterapia e a gente precisa proporcionar algo que seja lúdico também para eles. Lúdico não é infantil, mas lúdico é algo que chame a atenção, né, no sentido da palavra, e é isso que a gente precisa. Qualquer dúvida, o que precisarem de mim, o que precisarem da clínica. Hoje a clínica tem atendimento voluntário. Se você conhece alguém que não tem como custear tratamento, envie para a clínica e que a minha história seja um pouquinho para inspirar vocês de que é possível sim. Quando eu busquei, não existia TeraSuite, não existia PediaSuite, não existia TeraTog. Tudo o que eu mostrei para vocês era uma incógnita muito grande. Mas há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos para conhecer integração sensorial. E isso chegou há pouco tempo no Brasil. E nós precisamos acelerar isso. Nós precisamos de mais pessoas que estudem essas áreas e que tragam isso para a gente proporcionar o melhor tratamento possível. Legal, parabéns. Imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Juliana? Eu queria fazer uma. Pode ficar à vontade. Eu queria perguntar em relação se... É que assim, ano passado eu assisti a uma apresentação de TCC que era sobre o uso de animais para reabilitação com crianças com autismo e síndrome de Down, porque melhorava na postura, melhorava o desempenho da criança. E isso realmente ajuda mesmo? Tem mais estudos sobre isso? Hoje isso tem crescido muito, muito mais do que a gente imagina, mas existem várias áreas. Então, primeira parte entra a parte emocional, do vínculo da criança, dela se sentir segura. Os animais têm ido para dentro dos hospitais. Isso até então era o que eu ouvia, né? O tal do cão-guia, que guiava o cego. Mas existe... Ficou muda, não tá? Teu microfone tá mudo. Deixa eu só ver. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Aham. Então tá. Eu estava dizendo que eu sempre vi isso na área emocional, do quanto o emocional do paciente mudava com a presença dos animais, com a visita dos hospitais, o cão-guia que dava segurança para quem ele estava guiando. Mas eu visitei nos Estados Unidos um centro que tinha... Porque hoje a gente vê o Golden Retriever, que é aquele todo peludão, que é treinado mais para isso. Mas eu vi raças específicas para patologias específicas. Então, a gente pega um boxer, que é bem gordinho, que é estável e dá para uma criança que tem uma hemiplegia, e às vezes, ao invés da bengala, ela vai usar o cachorro, porque o cachorro é estável. E a gente precisa, sim, de estudos nessa área ainda um pouco mais, porque eu não posso dar qualquer cachorro. A Juliana me disse que o cachorro dá estabilidade para algumas pessoas andarem, porque às vezes ela rela no cachorro, porque o cachorro é treinado, caso a criança caia, para ele levantar a criança. A gente pensou muito nisso na época da Clarinha, daquela menina que eu mostrei para vocês, por conta de, às vezes, até estabilidade. E se essa criança cai no banheiro? Como é que ela levanta? E o cachorro é treinado para ajudar a levantar a criança. Só que eu não posso dar um beagle. Para quem entende um pouco de cachorro, o beagle é um dos cachorros mais hiperativos que tem. Se eu der um beagle para uma pessoa que precisa de estabilidade, ele sai correndo e arrasta ela para tudo quanto é lado. E ao invés de estabilidade, ele vai ter instabilidade. Então, existe sim, está crescendo, é novo ainda, mas a cada vez mais tem se criado animais não só para o tratamento motor, mas para a condição de vida da pessoa com necessidade especial. Então, seja para ir pedir um socorro, seja para ajudar a levantar,
A Clara, ela precisava, assim, de um dedinho. Sabe quando a gente fala assim, ela tá super bem, ela precisa só de um dedinho. Mas um cachorro do lado, às vezes, era a estabilidade para essa criança andar. E fora dizer sobre a ecoterapia, que é uma grande área aí que usa, sim, animais para tratamento, e isso está mais do que comprovado cientificamente. É claro que depende. Eu preciso do cavalo certo para a patologia certa. Tem cavalos com pisada larga, tem cavalos com pisadas curtas, cavalos rápidos, cavalos com muito soco. E aí depende da patologia, em hipertonia, em hipotonia, em espasticidade, é o que eu coloco a criança para andar. Muito bem, obrigada. Imagina. Respondido, Caroline? Respondido, sim. É que essa área eu achei muito interessante em relação à interação dos animais com a criança. E eu assisti a palestra, o TCC, na verdade, que era com cavalos dela. As meninas foram lá no colégio militar, ali perto de Colombo, que ali eles fazem, só que, tipo assim, é muito concorrido, tem muita pouca vaga, mas elas disseram que o resultado é surpreendente, porque a interação do cavalo com o animal, com a criança, no começo é um pouco difícil, mas depois ela acaba tendo uma interação melhor. Eu adorei essa parte, né? Exato, exato. É uma coisa muito legal. Respondendo à questão do taping, não desistam do taping. Eu fiz uma cirurgia faz 10 dias e a minha fisioterapeuta foi para dentro do centro cirúrgico quando o médico terminou a minha cirurgia. A fisioterapeuta colocou taping em mim inteira. E eu não fiquei com uma cirurgia que deixa, matando a curiosidade, né? Não tenho vergonha de falar, eu acabei colocando prótese e fazendo uma lipoaspiração, e ela colocou taping em tudo, porque enquanto as mulheres ficam roxas depois dessa cirurgia, enquanto aumentam o edema de forma exagerada, eu tive uma recuperação muito melhor. Acho que o meu roxinho era desse tamanho, e tudo isso por conta do taping, pela ação do taping desde o centro cirúrgico. É isso aí. Pode perguntar. Tenho uma dúvida. Boa noite, Juliana. Meu nome é Emily. Boa noite. E eu queria saber se você saiu da faculdade e você foi abrir sua clínica, ou se você primeiro foi se especializar, fazer cursos e depois abriu a clínica. Não. Eu demorei 8 anos para abrir a minha clínica. Na verdade, tudo é uma questão. Na verdade, eu vou contar para vocês que quando eu saí da faculdade, eu ganhei uma sociedade de pilates. Eu tinha um primo que trabalhava nessa área e falou, tá aqui, eu não vou trabalhar com isso e você pode trabalhar. E aí eu fui trabalhar com pilates, mas mesmo tendo parte da sociedade do pilates, era basicamente teórico, porque o que a gente precisa para abrir uma clínica é a prática. Então, procure grandes centros, vão para grandes centros. Eu fiz uma lista de pessoas que eu queria conhecer no Brasil e fora que trabalhavam com neuropediatria. Eu tinha um medo muito grande dessas pessoas até falecerem, porque tinham pessoas aí de 80, 90 anos que eu queria conhecer. Uma delas, que era a Sônia Guzman, que era uma instrutora do Bobat em São Paulo, eu iniciei o Bobat com ela e ela faleceu, mas eu tive a oportunidade de estar com ela, e tanto ela, Eli Krogler, diversas pessoas, eu fui atrás. Então, assim, abrir a clínica, você tem que entender de prática, de administração. Gente, vocês não imaginam a dificuldade que foi para abrir uma clínica. Abrir um consultório talvez fosse mais fácil para mim, e eu achava assim, eu já trabalho há tanto tempo na área, não vai ter dificuldade. Mas aproveitem enquanto não são casados, não têm filhos, para viajarem o mundo, verem o que tem de diferente, fazerem os cursos que precisam. Eu acabei tendo filho ali 2, 3 anos depois da faculdade, e aí eu deixava o meu pequenininho aqui, ia para os Estados Unidos, passava um mês lá e voltava, e foi muito difícil. Então, aproveitem o maior tempo possível, seja 1 ano, 2, 3, o quanto vocês puderem para estudar, e a hora que se sentirem seguros, abram sim as clínicas de vocês, porque vale muito a pena. Mais alguma pergunta? Pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite.
Eu queria saber sobre os autistas no esporte de alto rendimento. Como a gente podemos ver, tem o Lionel Messi, é um dos melhores jogadores do mundo. Eu queria saber como que envolveria cada situação para cada atleta, em N esportes, né? Pode ser no triatlon, pode ser no paratriatlon. Então, eu queria saber como que poderia ser esse envolvimento com as pessoas autistas. O maior segredo do autista é descobrir a hiperabilidade dele e poder utilizar aquilo ao seu favor. Mas a gente só descobre aquilo que a gente já conhece. Eu não tenho como descobrir que uma pessoa sabe fazer um tricô se eu não der uma linha e uma agulha na mão dela. Eu não tenho como descobrir se um autista vai ser um autista de alto rendimento se eu não colocar uma bola de futebol nos pés dele, se eu não colocar ele em contato com aquele esporte. Então, ainda não existe a modalidade autismo dentro do nosso Comitê Olímpico, Paralímpico. Mas isso já está sendo criado. Maringá tinha uma referência gigantesca, que era o professor Décio, que estava lutando para isso e teve um infarto há menos de 2 meses e faleceu. E era uma pessoa que lutava por isso. Hoje a Centro-Suite apoia uma das unidades do Comitê Paralímpico do Paraná, do Brasil, né, que fica em Maringá, e eles mostram 3 modalidades: a natação, o atletismo e a bola. Mas o que a gente quer? A gente quer, e todas as crianças que têm uma necessidade especial, que não seja o autismo, podem ir e ter contato com esses esportes. Então, nós queremos 2 coisas. Uma, que o autismo seja classificado para que ele possa ir para um esporte de alto rendimento como autista, entendeu? Se ele precisar ir para uma Olimpíadas, não tem problema algum, ele tem capacidade completamente como um Messi tem. Mas se ele não tiver, às vezes, a oportunidade que o Messi teve de estar lá dentro, de uma mãe que levasse ele para uma avaliação, para um campeonato, que isso comece dentro do Comitê Paralímpico. Então, nós precisamos, sim, incluir o autismo dentro do Comitê Paralímpico para que a gente possa mostrar para ele todos os esportes possíveis, para que a gente possa levar ele a um alto rendimento. Ninguém vai para um alto rendimento se não tem uma experiência com o esporte antes, mesmo que seja de brincadeira. Eu estudei no Colégio Objetivo, que fica anexo ao Sesumar, e eu tive salto em distância, salto em altura, através do curso de Educação Física que tinha no Sesumar. Então, foi me mostrado isso. Eu tive contato com a ginástica olímpica por conta disso. Então, a gente precisa, tanto para as crianças típicas quanto neurotípicas, darem oportunidade para elas. Se eu perguntar aqui, quem aqui gosta de praticar esgrima, eu posso quase que dizer que ninguém. Mas por quê? Porque vocês não tiveram a oportunidade de ter o contato com o esporte. E o autismo é a mesma coisa, a gente precisa proporcionar a eles o contato com o esporte. Eu tenho a supervisão do Paulo Quereghini. Se vocês entrarem no Insta da clínica, vocês vão achar o Instagram do Paulo, ou o modelo Exerciência, que é um educador físico, um doutor em atividade física para crianças especiais. Então, ele trabalha dentro da análise do comportamento e ele trabalha especificamente com o autismo. Então, como levar um autista a fazer aquela atividade física, entendeu? Mas é aquilo que eu disse para vocês, não adianta eu colocar ele no futebol, ensinar a chutar bola, ter habilidade para fazer um drible e um gol, se eu colocar ele dentro de um estádio e ele não souber reagir. Então, a gente precisa trabalhar o todo. Então, fica como desafio a gente mostrar para o autista todos os esportes possíveis. Eles são capazes, eles têm habilidades que às vezes a gente não tem. Às vezes o Messi já enxergou quem está de um lado, quem está do outro, quem está na frente, quem está atrás, porque a atenção dele, o hiperfoco dele é muito maior do que o nosso. O hiperfoco de um autista, quando ele gosta de alguma coisa, é fora do comum. Isso aí. Respondido? Perfeitamente, obrigado. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta para a nossa convidada especial? Não? Então, eu vou agradecer em nome da turma, tá? Em nome da Unicesumar,
a tua disponibilidade de estar vindo aqui, dividir um pouquinho da tua história, do teu conhecimento com todo mundo. Foi ótimo, né? São alunos, na maioria aqui, eu acho que de primeiro e segundo ano, que estão conhecendo a fisioterapia, né? Como você falou, muitos às vezes entram achando que a fisioterapia é só aquela maca e uma bola de pilates, né? E estão conhecendo um novo universo aí, novas possibilidades que a gente tem. A neuropediatria é uma área muito linda, muito gratificante. Não é a minha, mas eu admiro muito quem trabalha, né? E você está de parabéns aí pelo teu trabalho. E, mais uma vez, obrigada em nome dos alunos e da professora Laís. O que precisarem, a gente está à disposição, viu? Ok. Obrigada. Então, podemos encerrar com a Juliana por aqui. Obrigada, Juliana. Tchau. Obrigada, beijo para você. Tchau. Vou parar a gravação aqui, tá?